Olá! A gente começa hoje com a pergunta, talvez a pergunta, aquela que todo mundo se faz uma hora ou outra. Qual é o nosso propósito? Por que a gente está aqui? Qual o sentido disso tudo? É uma das questões mais antigas e mais profundas que existem. E para explorar uma das respostas mais fascinantes e, vou te dizer, um pouco assustadoras também, a gente vai mergulhar de cabeça na ideia central de um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. A ideia é: a existência precede a essência. É uma frase que basicamente vira o nosso jeito de pensar sobre o propósito de ponta cabeça. Mas olha, o Sartre não tirou essa ideia do nada, tá? Ele faz parte de uma conversa que, nossa, atravessa milênios. Como a gente vê aqui desde Aristóteles lá atrás, passando por Kierkegaard, Heidegger, até chegar em contemporâneos como Simone de Beauvoir, a busca para entender a condição humana nunca parou. Só que o Sartre, ele deu um dos passos mais radicais de todos nessa discussão. E para a gente conseguir entender essa ideia tão radical do Sartre sobre nós, seres humanos, a gente precisa primeiro entender como a gente pensa sobre objetos. Pois é, objetos comuns, do dia a dia. Pode parecer simples, mas a lógica que está por trás disso é a chave para desvendar tudo. Pensa aí em qualquer coisa que foi fabricada por alguém. Uma cadeira, um celular, qualquer coisa. Antes daquele objeto existir de fato, fisicamente, a ideia dele, sabe, o conceito, o porquê dele existir, o projeto, tudo isso já existia na cabeça de quem criou. Essa ideia vem primeiro. E essa imagem aqui deixa tudo bem concreto. Pega uma tesoura. A essência dela é simples, cortar. E é esse propósito que define todo o resto. O design dela, as duas lâminas, o parafuso no meio, os cabos para a gente segurar. Essa ideia toda, a essência já existia muito antes daquele pedaço de metal virar a tesoura que a gente usa. A lógica é sempre essa, não muda. Primeiro vem o conceito, depois a essência, que é o projeto detalhado, e só lá no finalzinho a existência, o objeto físico pronto. Conceito, essência, existência, nessa ordem. Então essa é a fórmula para tudo que é fabricado. A essência vem antes da existência. Guarda bem essa fórmula porque é exatamente agora que a história vai ter uma reviravolta completa. O que o Sartre fez foi olhar para essa lógica toda e dizer, ok, beleza, isso funciona para tesoura, para mesa, para qualquer objeto. Mas para a gente, para nós seres humanos, não funciona. Nós somos a grande exceção a essa regra. E aí vem a pergunta que muda tudo. Será que nós também temos um projeto, um propósito definido antes mesmo da gente nascer? E aqui está o pulo do gato. Como o Sartre era ateu, ele partiu do princípio de que não existe um criador, um artesão divino. E se não tem um artesão, não tem um projeto de ser humano na mente desse criador. Ninguém nos desenhou com uma finalidade específica. Esse slide aqui mostra essa inversão radical de um jeito brilhante. Olha só, para os objetos, a essência vem primeiro. Para os seres humanos, segundo Sartre, é o contrário. A existência vem primeiro. A gente simplesmente aparece no mundo. A gente nasce. E é só a partir daí, vivendo a nossa vida, que a nossa essência começa a ser construída. Essa citação dele resume tudo perfeitamente. A gente não nasce pronto, definido. A gente nasce como uma tela em branco. Somos um projeto que está sempre em construção. Tá, mas a gente não tem um manual de instruções, um propósito de fábrica. O que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer algo que é ao mesmo tempo libertador e profundamente assustador. Isso significa que a gente é total e radicalmente livre. Não tem desculpa. Não dá para culpar a natureza humana pelas nossas atitudes. Cada escolha é nossa. Nós somos os únicos autores do nosso próprio ser. Só que essa liberdade não é uma coisa leve, não. Para Sartre, quando a gente escolhe algo para nós, de certa forma a gente está escolhendo para a humanidade inteira. É como se a gente dissesse, este é o tipo de pessoa que um ser humano deveria ser. É uma responsabilidade gigantesca. E é por isso que Sartre usa essa frase tão forte, tão paradoxal. Condenados a ser livres. Percebe? Não é uma escolha ser livre. É a nossa condição básica. Não dá para escapar. E por que uma condenação? Porque a gente não pode fugir disso. A gente é jogado no mundo sem pedir e a partir daí somos forçados a fazer escolhas a cada segundo. Até não escolher nada já é uma escolha. E o peso de ser 100% responsável por quem a gente se torna, sem um guia externo, sem uma regra pronta, isso pode ser angustiante. Então, beleza, como é que se vive com essa liberdade toda? O Sartre nos diz que isso nos dá a tarefa mais importante que existe, a tarefa de nos criar.
O ponto crucial, então, é este. Uma pessoa não é o que ela pensa, o que ela sente ou o que ela sonha em ser. Uma pessoa é o que ela faz. A sua essência é a soma de todas as suas ações no mundo. É isso que te define. E essa última citação do Sartre é, na verdade, muito otimista. O foco não está num passado que já foi, mas num futuro que está aberto. O que importa não é o que alguém foi, mas o que essa pessoa está o tempo todo se tornando através das suas escolhas. E no fim das contas, a filosofia do Sartre deixa de ser só uma teoria e vira um desafio bem pessoal. Já que não existe um roteiro pronto, a pergunta que fica para cada um de nós é: que história vamos escrever? E aí? Essa reflexão sobre Sartre gerou alguma ideia? Fez pensar em algo? Deixe um comentário aqui embaixo. Vamos conversar. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para a gente continuar com mais análises como esta. Até a próxima!